Vamos falar agora das angiospermas. Então é o seguinte, as angiospermas foi o último grupo de plantas a surgir no planeta e foi o que obteve maior sucesso. Por quê? Porque povoou todos os ambientes que existem no nosso planeta. Detalhe, por que ele colonizou? Porque esse grupo veio com uma novidade evolutiva que nenhum dos outros 3 grupos possuíam. Ou seja, que novidade evolutiva era essa? Além das sementes que surgiram com as gimnospermas, as angiospermas trouxeram consigo as flores e o fruto. As flores, que são responsáveis pela atração, por atrair os agentes polinizadores, e o fruto, que é esse invólucro que fica ao redor da semente, que ajuda na atração dos agentes dispersores, que vão dispersar as sementes para aumentar a área dessas angiospermas, a área de dispersão, para que elas possam então estar presentes em áreas mais longínquas, mais longe de onde esse fruto foi retirado. Vamos ver como é a estrutura da flor de uma angiosperma. Lembrando que a flor ela pode produzir um tipo de gameta ou os 2 tipos de gameta. Se ela produzir os 2 tipos, ou seja, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, essa flor ela é dita hermafrodita. E quais são as peças que formam a flor de uma angiosperma, ou seja, as peças florais? Bom, nós temos uma haste, que é chamada de pedúnculo. O pedúnculo, então, ele vai sofrer uma dilatação, que é chamada de receptáculo. Próximo a esse receptáculo, nós vamos ter 2 folhas, ou algumas folhas, que geralmente são na cor verde. Essas folhas são chamadas de sépalas. As sépalas elas vão ter a função de proteger a flor enquanto ela ainda está na forma de botão, ou seja, quando ela ainda não desabrochou. O conjunto dessas sépalas é chamada de cálice. Bom, aí nós temos o conjunto de outras estruturas chamadas de pétalas. As pétalas, sim, elas possuem diversas cores. Então podem ser brancas, amarelas, vermelhas, rosas, roxas. Por quê? Qual vai ser a função das pétalas? A função das pétalas vai ser atrair os agentes polinizadores, ou seja, os agentes que vão transferir o pólen de uma flor para outra flor e assim auxiliar na fecundação, na reprodução das angiospermas. Esses agentes polinizadores podem ser, por exemplo, aves ou então insetos. Bom, o conjunto então dessas pétalas, que podem ser de diversas cores, é chamado de corola. Aí nós vamos para as partes do sistema reprodutor da planta. Então, no caso dentro da flor, nós vamos ter as estruturas que vão fazer parte do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor masculino, bom, ele é formado por uma pequena hastezinha chamada de filete, que no final, na ponta, vai ter uma estrutura chamada de antera. É dentro da antera que estão os grãos de pólen, que são produzidos os grãos de pólen. O conjunto do filete com a antera nós chamamos de estame. Então, um estame ele é formado pelo filete, que é a hastezinha, e na pontazinha a antera. Tá? Bom, o conjunto de vários estames é o que vai formar o sistema reprodutor masculino da planta, que é chamado de androceu. Então, o androceu é formado por vários estames. Bom, e o gameta feminino da planta? E o sistema reprodutor feminino da planta? O sistema reprodutor feminino da planta ele é formado por as seguintes estruturas. Nós vamos ter, na ponta, nós vamos ter o estigma. Abaixo nós temos um tubo chamado de estilete e mais abaixo nós vamos ter uma estrutura mais dilatada chamada de ovário. Então, estigma, estilete e ovário. O conjunto estigma, estilete e ovário, o conjunto dos 3, vai formar o que nós chamamos de carpelo ou folhas capilares. Alguns livros trazem com o nome de pistilo. Você escolhe, ou pistilo ou carpelo. Tá? Então, estigma, estilete e ovário, os 3 vão formar o carpelo. Bom, o conjunto de vários carpelos vai formar o sistema reprodutor feminino da planta, que é o gineceu. Vamos falar agora dos frutos. Bom, o fruto
ele surge do desenvolvimento do ovário da planta. Lembra que lá no sistema reprodutor feminino nós temos o estigma, o estilete e o ovário. É esse ovário que, quando se desenvolve, depois de haver a fecundação, esse ovário vai se desenvolver e vai dar origem ao fruto. O que está dentro do ovário? Dentro do ovário nós temos o óvulo. Lembra que o óvulo é que vai abrigar o gameta feminino da planta. Não é o óvulo que é o gameta. Ele vai abrigar o gameta feminino da planta, que é a oosfera. Então nós temos a oosfera, que é o gameta, que está dentro do óvulo, e o óvulo está dentro do ovário. Então, depois que ocorre a fecundação, esse ovário se desenvolve e dá origem ao fruto, que é a parte comestível. Dentro do ovário vai estar o óvulo. O óvulo também se desenvolve e vai dar origem que é a semente, que é o que nós já vimos. E dentro da semente é que vai estar o embrião. Esse embrião ele vai ser nutrido por substâncias nutritivas que tem lá dentro, que é chamado de endosperma. Bom, vamos falar também dos pseudofrutos. O que são os pseudofrutos? Bom, existem os frutos verdadeiros, que são aqueles em que a parte suculenta ela surge do desenvolvimento do ovário da planta. Mas existem os pseudofrutos, ou frutos falsos, que são aqueles frutos em que a parte suculenta ela não surge do desenvolvimento do ovário da planta, ela surge de uma outra parte, de uma outra peça floral. Por exemplo de pseudofruto, nós temos a maçã, em que o fruto verdadeiro é a parte central ali ao redor da semente, todo o resto da parte suculenta se desenvolve do receptáculo da flor. Nós temos também o morango, em que o fruto são aquelas partezinhas pequenas que todo mundo acha que são as sementes, mas na realidade a semente está no interior do fruto. Então toda a parte suculenta também vai se originar do receptáculo da flor. E também nós temos como exemplo de pseudofruto o caju, em que o fruto verdadeiro é a castanha. E toda aquela parte ali que é suculenta, aquela parte que o pessoal pensa que é o fruto, aquilo é o pseudofruto. E por que o pseudofruto? Porque ele não se origina do ovário, ele vai se originar do pedúnculo da flor, que é uma outra peça floral. Então na realidade, isso é que são pseudofrutos. São frutos falsos em que a parte comestível, a parte suculenta, ela não se origina do desenvolvimento do ovário da flor, mas sim de uma outra parte, de uma outra peça floral, que pode ser geralmente ou o pedúnculo ou o receptáculo na maioria das vezes. E ainda existe a infrutescência. O que é uma infrutescência? É quando várias flores, ou seja, uma inflorescência, são fecundadas. Então são originados vários frutos que ficam agregados, colados entre si, dando uma noção de um fruto só, em que todos esses agregados eles têm uma coluna central. Um bom exemplo de infrutescência é o abacaxi e a jaca, onde nós temos vários gomos. Então esses gomos é que na realidade seriam os frutos, e todo o conjunto é a infrutescência.